Ei, meninas, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês o tema da live. Hoje a gente vai falar sobre SOP, ansiedade, depressão e como nós, nutricionistas, como que a nutrição pode ajudar vocês a combater e a tratar também, né, essas consequências aí da síndrome do ovário policístico. Para isso, eu trouxe um convidado mais do que especial aqui para vocês, que é o Dr. Renan. Fiz uma live esses dias lá no Instagram dele, a gente falou um pouquinho sobre síndrome do ovário policístico e ele vai retribuir vindo aqui falando aí para vocês sobre a especialidade dele, que é justamente aí usar a nutrição, né, como uma forma de tratamento mentais. Já chamei ele, vamos esperar só ele entrar aqui. Quero muitos corações aqui para receber o Renan, gente. O Renan é muito, muito. Olha lá, o Renan. Oi, Oi, Renan. Carol. Tudo Gente, bem? cadê os corações aqui para receber esse homem, gente? Pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. Imagina. Não, elas, Tudo elas, bem? elas são treinadas, Renan. Toda Ah, vez que a gente tem entendi. convidado aqui, a gente recebe com o maior amor e lota essa tela aqui de coração. Pelo amor de Muito Deus, não me bom. matem de Obrigado. vergonha. Olha lá, tá vendo? Obrigado, Renan, pessoal. Boa noite. obrigada. Obrigado, Carol. Ó, tem gente falando que estava ansiosa para nossa live para falar sobre ansiedade. Eu também Falando em tava. ansiedade, estou ansiosa Exato. pela live. Faz uns 20 minutos aí que eu estava conversando com o pessoal no inbox. E aí muita gente perguntando, e aí, Carol, e a live? Gente, falta 20 minutos ainda. Ai, tô ansiosa. Falei, então, ó, anota aí, pelo amor de Deus, não falta nessa live mesmo. Boa. Muito bom. Obrigado, Renan, Carol. imagina, obrigada a você. Quer se apresentar? Conta um pouquinho aí quem Presente. você é. Então, meu nome é Renan Caminhoto. Eu sou nutricionista, me formei em 2011. Só que eu fiquei a maior parte da minha vida, 10 anos quase, na área acadêmica. Eu fiz mestrado, doutorado na área de fisiologia humana. E do ano passado para cá, eu reorientei a minha área de atuação, depois que eu conheci o conteúdo do Dr. Ítalo Marcílio, um psiquiatra, e ele me apresentou essa área, assim, eu fiquei espantado com a quantidade de coisas que havia nessa área e eu não conhecia, né? E até para resolver problemas meus e de pessoas né, que estavam à minha volta, eu resolvi começar a estudar esse assunto e percebi que muita gente precisava dele. Então é isso, eu estou nessa área aí do meio do ano passado para cá, e aprendendo coisa muito interessante. Que demais. O seu mestrado e seu doutorado, então, não é em saúde mental. Não, não, foi na área de fisiologia endócrina e metabolismo. Que Não foi nessa legal, área de que saúde mental. demais. Que também tem tudo a ver, né, com o que eu A falo gente aqui no usa, né, Instagram. conceito de hormônio, neurotransmissor, um Uhum. monte de coisa, né? É a base, né? Fica na base de tudo. Então é interessante porque como você tem a base bem formada, você consegue explorar bem todo o assunto. Sim, com certeza. E para quem está chegando aí a partir do Instagram do Renan e não me conhece, é a primeira vez que está me vendo, o meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2008 em nutrição, 2012 em educação física. Sou nutricionista clínica, né, há 11 anos. E há 4 anos eu trabalho exclusivamente com saúde da mulher. E mais especificamente com síndrome do ovário policístico e fertilidade. Ajudo mulheres que têm SOP a terem um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. E para aquelas que querem, né, que desejam, ajudo também a realizar aí o sonho da maternidade. E hoje eu trouxe o Renan aqui para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com síndrome do ovário policístico, embora muita gente não saiba, né? Embora muita gente não tenha noção que existe essa relação da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico com a síndrome do ovário policístico. Mas sim, mulheres com SOP aparentemente têm uma tendência maior a desenvolverem transtornos mentais, né? Como ansiedade, depressão e os seus derivados. E aí, o Renan, né, um super especialista aí nessa área, né, de controle da ansiedade através de suplementação, fitoterápicos e tudo mais, veio para dar uma aula pra gente. Eu falei para ele que dessa vez eu só vou escutar e anotar, e quem vai dar o conteúdo aí para vocês é ele. Vocês sabiam? Obrigado. Você sabia disso, Renan, que a mulher com SOP tem maior tendência a transtornos mentais? Eu descobri com você, né? Sobre SOP, Olha, eu sempre pesquiso o que você fala e eu acabei descobrindo e realmente faz todo sentido, né? Quando você pensa na base da fisiopatologia da SOP, faz todo sentido a coisa sim. tá apropriada, né, para desenvolver esse tipo de coisa.
Na verdade, tem estudos que falam, né, que mulheres portadoras de SOP têm maior tendência a transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e também transtornos alimentares como anorexia e bulimia. E que os seus filhos, né, então filhos de mulheres com síndrome do ovário policístico têm maior tendência a aspecto autista por conta dos altos níveis de testosterona no corpo materno e transtorno de déficit de atenção, né, que é o Olha só. TDAH. Então, são estudos recentes, né? Tem até um estudo do ano passado, de 2019, que relaciona, né, todos esses transtornos com a síndrome do ovário policístico. E eles estão começando a buscar, então, as explicações, né? Que é a pergunta que todo mundo me faz, Carol, mas por quê? Né? Por que que a mulher com SOP tem mais tendência à depressão? Por que que a mulher com SOP tem mais tendência a crises de ansiedade e síndrome do pânico? E existe realmente, né, toda a base fisiológica ali endócrina, né, das alterações hormonais que propiciam diminuição da liberação de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, mas também por tudo que a mulher passa, né? A mulher com SOP sofre normalmente muito com os sintomas da síndrome. Tem muito baixa autoestima, tem muita baixa libido, tem problemas de relacionamento por conta disso. Então, uma mulher que sofre muito com acne, por exemplo, que tem muito pelo, principalmente na região de rosto, que sofre muito com a queda de cabelo, ela automaticamente tem uma libido menor, tem uma autoestima menor, e isso faz com que ela também busque mais o isolamento, né? E aí, a partir daí, se tornaria mais fácil também, né, o desenvolvimento de situações como depressão e tudo mais. Então, quando Uhum. a gente para analisar, realmente é o que você falou, né? Quando a gente analisa a base do problema, da questão, começa a ficar muito mais claro, né, o porquê que a SOP é como uma árvore, né? Tipo, a gente tem o tronco lá das alterações hormonais, do hiperandrogenismo, mas depois a gente tem vários braços, né? Vários galhos e vários outros problemas que podem vir a partir daquilo. E que às vezes são até muito mais sérios do que a própria fisiopatologia da SOP em si, né? Porque a SOP tratada faz com que a mulher tenha uma vida normal, como qualquer outra mulher. Mas quando ela não trata, ela começa a ter, então, essas consequências, né? E toda essa problemática aí envolvida na SOP. E aí, Renan, preparado? Bora! Bravo. Agora, com você. Como que a gente É, pode, como nutricionista, né? Como que a nutrição ajuda a gente a ter um tratamento aí natural para esse tipo de situação, Renan? bom, por exemplo, a depressão, né? Tentar conceitualizar um pouco. É uma doença, Uhum. então, psiquiátrica recorrente, onde uma alteração de humor, de modo particularizado, caracterizado, né, por uma tristeza profunda, está presente. Né? E não é uma tristeza como de quem passa por um luto, né? Uma tristeza de, enfim, é uma tristeza que ela é recorrente. Muitas vezes a pessoa não sabe a causa dela e ela passa a ser incapacitante, de certa forma. Né? E diversos sintomas acabam sendo associados a esse quadro de tristeza profunda. Por exemplo, alteração de libido, que você mesmo citou, fadiga, cansaço, sentimento de culpa, falta de prazer nas atividades do dia a dia, né? E a depressão, por exemplo, ela pode ser caracterizada de leve até grave. Tá? Quem faz isso geralmente é psicólogo e psiquiatra, né? Se é necessário ou não entrar com medicação é uma coisa que o médico determina. Mas a nutrição, ela acaba entrando, porque assim, se a coisa for leve, se a gente fizer uma alteração de hábitos na pessoa, muitas vezes a gente consegue melhorar esses aspectos da depressão. E dentre essas mudanças de hábitos está, por exemplo, a atividade física e a alimentação. Tá? Em casos mais graves, onde a medicação ela é necessária, a nutrição ela pode ser coadjuvante e ajudar muito bem. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a deficiência de vitamina D. Tá? A vitamina D é uma vitamina que a gente produz na exposição da nossa pele aos raios solares, né? Alô, E que alô, pessoal que tá infelizmente, na quarentena, né? assim, quem já vive em Sensacional. metrópole já não se expõe direito. Numa situação dessa, a exposição é menor ainda. Então, a gente que tem uma vida na cidade grande tem um risco de desenvolver deficiência dessa vitamina, assim, é um risco enorme. Tá? E geralmente é assim, se a pessoa chega no consultório e não suplementa, quando você faz o exame, ela está deficiente ou com valores insuficientes. Isso é o mais normal de acontecer. Muito E raro de alguém chegar novo, né, com. Renan, é importante dizer que, gente, estar dentro da referência nem sempre, e na maioria das vezes, não quer dizer estar no ideal, né?
Então, por exemplo, quem Exato. tem doença crônica como endometriose, as novas diretrizes ordenam, né, recomendam que a vitamina D esteja acima de 50. E aí, quando você 50. vê lá na referência do laboratório, às vezes está 20, 25, né? Não sei, depende aí dos laboratórios. Mas você vê é menos da metade do que é o ideal para determinadas situações. Para a síndrome do ovário policístico e para as mulheres que querem engravidar, eu também vou no 50. Eu recomendo pelo 50. menos 50 de vitamina D. E é muito raro, assim, é uma a cada, sei lá, 50 pacientes que realmente chegam no consultório com a vitamina D adequada. Exatamente, exatamente. E assim, e muitas vezes a gente precisa de suplementação para isso, né? Mas Uhum. enfim, a questão quando se a pessoa então tem deficiência de vitamina D e ela é diagnosticada com depressão, né? Então ela entra para o tratamento medicamentoso. Se a gente suplementa a vitamina D, se a gente corrige essa deficiência, o tratamento acaba sendo melhorado. Ela responde melhor ao tratamento. Isso assim, Uau. existem estudos, muitos estudos mostrando isso, e estudos que associam mesmo a deficiência de vitamina D com a própria depressão. Então, pessoas que têm deficiência de vitamina D têm um maior risco de ter depressão. Existem estudos que já mostram isso. Pessoas que têm deficiência de vitamina D e estão com depressão, quando elas são tratadas durante o tratamento medicamentoso para a depressão, quando elas são tratadas a deficiência de vitamina D delas, elas respondem melhor ao tratamento. Tá? Então isso já está muito bem caracterizado, por exemplo, para a vitamina D. Uma outra vitamina interessante, que aí é particularmente interessante para o pessoal da SOP, é a vitamina B12. A vitamina B12 é outra vitamina, que assim como a vitamina D, ela está muito associada a quadros de depressão. Eu tenho um artigo muito interessante, eu gosto de citar ele, um artigo inclusive nacional da Revista Brasileira de Psiquiatria, é um estudo de caso. Né? Então tinha lá uma mulher que tinha uma depressão, ela estava indo sempre de mal a pior, tá? Ela não tinha melhora, ela não respondia à medicação, ela não respondia a nenhum tipo de tratamento. E um médico então teve a ideia de dosar a vitamina B12 dela. Por quê? Porque a vitamina B12, ela influencia, por exemplo, na nossa função neuromuscular. Né? Ela é responsável por construção da bainha de mielina. Né? Então, no nosso neurônio, para que haja o impulso nervoso, para que ele percorra o corpo do neurônio de maneira adequada, você precisa de uma estrutura chamada de bainha de mielina. Tá? A B12 é quem faz isso. É um dos fatores principais para fazer isso. Para vocês terem ideia da importância dessa bainha de mielina, as pessoas com esclerose múltipla, elas perdem essa bainha de mielina. Então, lembre o estado que a pessoa fica. Né? Então, a B12 ela é essencial para isso. E aí o médico resolveu, então eu vou dosar B12 dela. Quando eu vi, a mulher estava com uma deficiência de B12 bizarra. Ela falou, poxa, vamos repor essa vitamina, né? Aí fizeram uma reposição da vitamina B12. A mulher vinha há anos tratando uma depressão. Em 6 meses, a mulher estava de alta da parte de toda a medicação psiquiátrica, do diagnóstico de depressão e tudo. Então, assim, o que estava causando a depressão, né, naquele caso em específico, era deficiência de B12. Então, assim, uma Uau. vitamina. Né? É claro que não é todo mundo que é assim. Isso é um caso muito, né, que caracteriza muito bem esse quadro Específico. de deficiência, né, muito específico. Mas, se você tem deficiência de B12, o teu risco de ter depressão aumenta. E se você corrige essa deficiência, você melhora o tratamento. Você melhora a tua E ó, disposição, você melhora o teu cansaço. Tá? E por que eu estava falando da SOP, né? então, Na só SOP, deixa eu falar geralmente... uma coisa, Rei, que uma pessoa Claro. aqui perguntou, né, se a metformina ajuda no tratamento da SOP. E aí você estava falando de B12, eu falei assim, nossa, a pergunta caiu do céu. É isso. Gente, além da metformina não ser tratamento para a SOP, ela é um tratamento para resistência à insulina, que é uma situação que pode ou não estar presente na síndrome do ovário policístico. O uso da metformina ou do glifage, né, que é o mesmo, é um dos principais causadores de deficiência de B12. Então, Exatamente. 9 a cada 10 mulheres que fazem uso de metformina por um longo período, né? E aí a gente entende acima de 3 meses, apresentam deficiência de B12, mesmo com a dieta ajustada. Então, a Uhum. pessoa faz a dieta, ela consome vitamina B12, ela tem lá na alimentação dela as fontes de vitamina B12 adequadas,
mas por conta do medicamento ela não tem absorção adequada. E aí ela tem a deficiência da B12, que pode aí acabar acarretando, por exemplo, numa piora de um quadro depressivo, se ela já tem aí uma tendência, né, Renan? Piora toda a situação. Piora toda a situação. Então, eu lembrei justamente da B12 na SOP por conta disso, né? Porque às vezes você associa, as pessoas associam o glifage, né, para o tratamento da resistência à insulina, e é uma coisa que causa deficiência de B12. E não adianta nem ela ingerir, né? É a absorção dela que está prejudicada. E esse é o problema, né? Porque daí a pessoa usa metformina, por exemplo. Metformina é um baita agressor para o nosso intestino. Aí você vai e suplementa. Essa suplementação não vai chegar onde precisa. Porque onde deveria estar fazendo a absorção, que é o intestino, não faz. Então, do mesmo jeito que a pessoa não absorve da dieta, muito provavelmente ela não vai absorver de um suplemento, né? Exato, exato. Aí você tem que, às vezes você tem que partir para outras vias de administração, sublingual ou intramuscular. Só perguntou qual é a quantidade ideal de B12. Abaixo de 200 picogramas, evidentemente deficiente, não tem nem o que discutir. Tá? Mas valores abaixo de 400, você já pode suspeitar de deficiência. A Sociedade Brasileira recomenda suplementações a partir de 400, se eu não me engano. Né? Pelo menos. A 400 você já tem que ficar esperto. Você pode confirmar isso com outras dosagens, né? Ou você já pode partir do pressuposto que está deficiente e já suplementar alguma coisa. Vegetarianos, veganos, na maioria das vezes precisam de suplemento, tá, gente? Então, é possível tratar a SOP com uma dieta vegetariana ou vegana? Totalmente possível. Mas alguns suplementos a gente vai ter que, muito provavelmente, incluir em algum ponto do processo. Pode ser que não imediatamente, mas é sempre bom ter o acompanhamento, porque assim como a B12, muitas vitaminas podem acabar se tornando aí deficientes. Exato, exato. A própria pessoa às vezes usa a pílula anticoncepcional, ela também diminui a B12 e a B6, que são duas vitaminas. A B12 ela tem essa função neuromuscular, mas ela também participa da produção de dopamina e serotonina. A B6 ela é importantíssima para a produção desses neurotransmissores do bem-estar. Né? E são todas condições que quando você está tentando tratar uma coisa com medicamento, você está piorando outra. Você tem que ficar esperto. Tanto é que a depressão também já conseguiram associar em estudos assim enormes, né? Que o índice de depressão aumenta em mulheres que fazem uso de pílula anticoncepcional, por exemplo. Né? Então eles conseguiram associar início de pílula anticoncepcional e início de medicamento para depressão. É uma associação muito forte entre esse tipo de coisa. Então a gente tem que ficar de olho porque essas medicações elas podem interferir em vitaminas que são essenciais. Né? Cada vez mais o pessoal está descobrindo que é essencial. Então eu falei da vitamina D. Estou falando de depressão, depois a gente entra na parte de ansiedade, tá? Mas vitamina D, a B12, o zinco é um mineral que é interessantíssimo também. Tanto a deficiência dele quanto a própria suplementação, mesmo que a pessoa não esteja deficiente, né? A própria suplementação dela na dieta às vezes ajuda em quadros de depressão, em alterações de humor, tá? Em pessoas não deprimidas, na própria alteração, estabilidade de humor, você consegue às vezes melhorar com suplementação de zinco, tem alguns estudos que demonstram, tá? Aí a dose é uma coisa muito particular, tem que ver, tá? E tem fitoterápicos também, né? Do tipo a rhodiola, é um fitoterápico que vem mais da parte oriental, né? Da medicina chinesa, eu não sei se é da indiana ou da chinesa a rhodiola, agora eu me confundi. Mas ela ajuda muito nessa parte de cansaço, desânimo, principalmente em quadros depressivos. Né? Síndrome do burnout, por exemplo, que é um quadro depressivo associado a alguns outros fatores, é um fitoterápico que ajuda. Então, assim, a gente tem diversas coisas que a gente pode ir utilizando e ajustando a um quadro depressivo, por exemplo. Renan, é importante dizer, né? Tem bastante gente perguntando se pode tomar vitamina D por conta, se todo mundo pode suplementar e tudo mais. Qual que é a sua conduta? Fala a sua e aí depois eu falo a minha e se não for igual, tá tudo bem. Tá. Bom, assim, nutricionista a gente tem um limite de prescrição, né? A gente não pode prescrever muita coisa, tá? Então, assim, geralmente eu vejo quanto tá eu nunca pego alguém que tá com a vitamina D boa, tá? Então, quando eu prescrevo o máximo que eu posso. Quando a pessoa tem uma franca deficiência, eu falo, você tem que ir no médico, você tem que usar uma dose que eu nem posso te passar. Tá? Embora o próprio documento
Associação Brasileira de Medicina e Endocrinologia e Metabolismo, enfim, ele tem um documento lá onde ele prescreve, ele ensina, né, os médicos a como proceder no caso de deficiência. Esse próprio documento, ele cita um nível de evidência máximo, que doses de, por exemplo, 10.000 unidades diárias durante um X período de tempo, de alguns meses, é uma coisa que maximiza o efeito biológico da vitamina, sem efeitos adversos. Tá? Então, assim, se eu pudesse prescrever, coisa que eu não posso, eu gostaria de prescrever doses um pouquinho mais altas e, evidentemente, ir monitorando. Né? Porque você tem que monitorar, porque tem gente que responde melhor do que outros. Tá? Mas, na grande maioria das vezes, o que eu chega no meu consultório, eu sempre passo o máximo que eu preciso, porque as pessoas realmente precisam. Tá? E quando a deficiência está muito grande, ela tem que ir no médico. Tá? E o máximo que o nutricionista pode prescrever é 2.000 unidades diárias. A minha conduta também não é muito diferente, mas o que eu ia falar para o pessoal, Renan, é que é muito importante, antes de mais nada, ter o diagnóstico, né? Então, embora a gente saiba que é uma deficiência comum, que muito provavelmente você está com deficiência, é muito mais provável que você esteja com deficiência do que insuficiência, é importante você ter o acompanhamento de um profissional que vai, antes de mais nada, pedir os exames, identificar quais são as vitaminas que estão em deficiência, quais são as que precisam ser, ou até minerais, né? Que precisam ser administrados, precisam ser prescritos. E aí o profissional não vai só prescrever, ele também vai fazer esse monitoramento que o Renan falou. Porque muitas pessoas reagem super bem, e aí com um determinado tempo elas têm já os seus níveis otimizados e a gente só vai fazer uma manutenção dali em diante. E tem pessoas que não, que às vezes precisam corrigir a dose, precisam tomar por mais tempo. Então, não é para todo mundo sair por aí tomando vitaminas e comprando. E outra, gente, multivitamínico. Tipo, pandemia, quero melhorar meu sistema imunológico, vou comprar um Centrum. Não faça isso, guarde o seu precioso dinheiro. Porque eu acho que esses polivitamínicos, sinceramente, não ajudam em nada. A absorção é terrível, a forma como eles são produzidos ali, a quantidade de cada um dos minerais, um acaba competindo com o outro, é bem ruim. Então, o ideal é ir ao médico, ter o diagnóstico do que realmente é necessário, ao médico, ao nutricionista, enfim, ter o diagnóstico, e aí esse profissional fazer o acompanhamento, né, Renan? Sim, sem dúvida, porque a dose muda, né? Muda a vitamina muito D que eu de estou pessoa falando para aqui, a pessoa. B12 muda. Se você está deficiente é uma coisa, né? Tem gente que chega, às vezes sedosa, a B12, bariátrico, por exemplo, geralmente eles acabam desenvolvendo deficiência de B12. Eles chegam assim com uma deficiência bizarra no consultório que você fala, é médico e é injeção, eu não posso fazer nada. Né? Então, assim, a coisa muda muito. Né? Então, E geralmente, cuidado também quando eles chegam pra gente dosa e aí... E ter o cuidado também, gente, que algumas vitaminas, como a vitamina D, vitamina E, elas não são vitaminas que a gente elimina o excesso. Então, por exemplo, você não tem o seu exame, você não sabe quanto está a sua vitamina, aí você vai, compra uma vitamina qualquer, começa a usar. Se você não tiver a necessidade de usar, de repente, aquele suplemento naquela quantidade e, enfim, você está usando mais do que você necessita, algumas vitaminas, elas não são excretadas pelo nosso corpo, elas acabam ficando em quantidades que para nós são tóxicas. Então, é importante dizer que da mesma forma que a vitamina pode fazer bem, se ela for utilizada da forma incorreta, ela pode fazer mal. Então, a intenção da live, a intenção aqui do nosso encontro é explicar para vocês a relação desses transtornos, né, de depressão e ansiedade com a SOP e mostrar que existe também para isso um tratamento natural. Mas a gente não quer aqui fazer com que vocês busquem aí corrigirem esse problema sozinhos, tá? Pelo amor de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, a parte da depressão, então, não sei se restou alguma dúvida, mas assim, dá pra gente contribuir de diversas formas, tá? Tem, por exemplo, eu esqueci de falar na parte de depressão, porque ele é muito importante para ansiedade, mas para depressão também vale a pena, que é o magnésio. É um tipo de coisa, o magnésio em específico, tá? Muitas vezes a gente mal precisa fazer exame, tá? Porque a suplementação, no caso do magnésio, é uma dose mínima, né? A gente garante que ele vai ter uma ingestão de magnésio mínima. E com isso você já consegue ter efeitos benéficos para a parte de humor, tá? Mas ele é uma exceção. E os fitoterápicos tem que tomar muito cuidado, que nem eu falei da rhodiola aqui. Todos esses extratos, eles podem ser hepatotóxicos. Né? Então você tem que tomar cuidado, você tem que conferir como é que está o fígado antes, você tem que ir acompanhando, realmente a coisa tem que ser feita com cuidado, tá? Mas a gente tem muita alternativa, tá bom?
para a parte de E a gente depressão. tem que lembrar também que, mulher com SOP é difícil, gente. Mulher com SOP normalmente tem esteatose hepática, tem acúmulo de gordura no fígado. Dependendo do grau, tem fitoterápico que você não pode usar. Não pode E eu usar. vejo assim, o pessoal indicando a rodo, Renan, principalmente em comunidade de Facebook, sabe? Tipo, eu tomei Vitex, Alinus, usa assim, 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 tal quantidade por dia, tantos dias no mês. Olha, usa o chia amarelo e linha de gato desse jeito, que pra mim deu super certo. Gente, o que deu certo pra uma pessoa pode literalmente matar a outra. Então, tomem cuidado com isso, porque é o que a gente vem falando sempre, né? Nós, nutricionistas, de forma geral. O alimento, o fitoterápico, o chá, ele pode ser o seu remédio, mas ele também pode ser o seu veneno. E muitas vezes o que separa o medicamento do veneno é a quantidade. Então, toma cuidado, porque o que é bom para um pode não ser bom para você. Da parte da ansiedade, né? Começando com uma definição, a ansiedade, assim, ela é uma preocupação excessiva e uma expectativa muito apreensiva que acaba atrapalhando você a executar as suas tarefas, né? Então, assim, eu estava ansioso para essa live. Então, assim, eu fiquei ansioso, fiquei um pouco apreensivo, falei, deixa eu marcar uma coisinha aqui, deixa eu fazer uma coisinha ali, mas estou aqui falando, né? Se a coisa já tendesse para sintomas que me paralisassem, que não deixassem eu concluir a minha tarefa, ou que a coisa começa a se manifestar com uma irritação excessiva, então diariamente eu estou ansioso, apreensivo, começa a manifestar a irritação, fadiga, dor de cabeça, problema de concentração, ou mesmo coisas piores. Do tipo palpitação, pressão arterial que sobe, né? Onde são as chamadas as crises, né? Os momentos mais pesados do distúrbio. Então aí, evidentemente, a coisa está descontrolada. Tá? Evidentemente, aí você já está com um transtorno de ansiedade generalizado. Quem faz o diagnóstico é, de novo, o psiquiatra e o psicólogo. Tá? Gente, nutricionista não diagnostica nada, tá? Nem a pessoa nada. Já chega diagnosticada. Nenhum diagnóstico de nada. Então, assim, não sou eu que vou falar para você se você tem SOP ou não. Não é o Renan que vai falar para você se você tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno, tá? Quando o paciente chega pra gente, ele já chega diagnosticado. E se ele não tem esse diagnóstico, a gente trata os sinais e sintomas. Então, a gente aplica, obviamente, o nosso conhecimento em prol do benefício daquele paciente pelo que ele nos relata. Mas é papel do nutricionista encaminhar vocês para o médico para que o médico faça o diagnóstico correto, tá? Exato, se a coisa não está diagnosticada, a gente percebe, né? A gente estuda, fala, tenta ir psicólogo, psiquiatra, tá? Mas, bom, e aí, o que a gente pode fazer nesses casos? Então, o magnésio, que eu falei para a depressão, ele também ajuda muito no quadro de ansiedade. Tá? O magnésio, ele age por mecanismos muito parecidos com ansiolíticos, com remédio. Né? Com os mesmos neurotransmissores, as mesmas vias no sistema nervoso, ele acaba agindo da mesma forma. Tá? E aí pode ser qualquer tipo de magnésio. Tá? A importância é o nutriente magnésio. Geralmente ele está associado a outras coisas. Você pode até ter benefícios adicionais, como o magnésio associado ao inositol, que é um suplemento que se usa, por exemplo, na SOP, e que também tem benefícios para a parte de ansiedade. Tá? E, enfim, ele ajuda muito no quadro de ansiedade, no quadro de agitação mental, e inclusive tem até insônia. Tem estudos mostrando que a suplementação de magnésio ajuda em distúrbios do sono mesmo. Tanto a deficiência de magnésio quanto a suplementação, a deficiência piora, né? Pode causar distúrbios do sono, e a suplementação pode corrigir esses distúrbios. Tá? Super então, perna importante inquieta, aí pro tratamento da bruxismo. SOP. Exato. O magnésio também, né, influencia na parte de resistência à insulina, de inflamação, e também influencia em tudo isso. Melhora a ansiedade, melhora sono, tá? Para quem sofre de insônia, que é uma condição que geralmente quem é ansioso geralmente apresenta isso também. Você tem alguns suplementos que ajudam, por exemplo, na alteração de humor, na ansiedade, em situações específicas, como a vitamina E e a vitamina B6. Tá? Então, as mulheres que têm essa alteração de humor, essa ansiedade excessiva no período pré-menstrual, geralmente podem se beneficiar muito com vitamina E e vitamina B6. Tá? A vitamina E ela ajuda desde a parte de dismenorreia, a parte de cólica, a parte de fertilidade também, mas ela também ajuda nessa questão de humor. Tá? E a vitamina B6 é um clássico para a parte de humor. Tá? Pessoal,
um dos fármacos também utilizados para a parte de ansiedade, que é utilizado no caso de síndrome pré-menstrual, são inibidores de recaptação de serotonina. Né? São fármacos que aumentam a serotonina, o hormônio do bem-estar no teu cérebro. E muitas vezes as mulheres acabam, nessa fase, recorrendo, por exemplo, para carboidrato. Né? Eu até brinco, por que a mulher ela não resiste ao carboidrato nessa fase? Porque quando você consome carboidrato, você tem algumas mudanças no teu organismo que estimulam a produção de serotonina, desse hormônio do bem-estar. Então, assim, o que está faltando para você naquela fase não é o que você está precisando de carboidrato. Você fala, preciso de um chocolate agora. O que está faltando é serotonina lá no teu sistema nervoso. E nutrientes podem influenciar nisso. É o caso clássico da vitamina B6. Tá? Porque ela participa, então, da síntese de dopamina e serotonina, e quando a gente suplementa ela, você pode ter muitos benefícios. O pessoal perguntou aí do cortisol. É uma ótima pergunta. O cortisol é um hormônio. Ele é chamado hormônio do estresse. Tá? Então, quando a gente fica estressado, a gente tem um pico dele. Porque é o hormônio que prepara o nosso organismo para ter uma resposta ao estresse. Só que o problema é que quem é muito estressado ou quem é ansioso, né, fica tendo picos dele a todo momento. E já foi demonstrado que pessoas com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, quando ela sofre algum tipo de estresse, o pico de cortisol, a produção de cortisol dela é muito maior. Tá? E o cortisol, ele estimula efeitos a médio e longo prazo que não são bons. Tanto para a parte de humor quanto para a parte metabólica. Por exemplo, na sopa você pode pensar. Tá? Estimula a resistência à insulina, estimula a inflamação, diversas coisas. Existem suplementos para isso? Existe. Existe um fitoterápico que eu gosto muito, chamado de ashwagandha. Esse, eu tenho certeza, vem da medicina indiana. Tá? E assim, ele é a melhor coisa que existe para diminuição de cortisol. De suplementos. Né? Então, em pessoas estressadas, ele diminui cerca de 30% do cortisol basal dessas pessoas. Isso é muito. Você não tem nenhum suplemento que se compare a isso. Tá? Então, por diminuir o cortisol, que é esse hormônio do estresse, a ansiedade acaba diminuindo muito. E tudo que estava sendo piorado pelo quadro de ansiedade e estresse melhora. E aí a gente pode pensar em tudo. A parte metabólica melhora. É colesterol, insulina que diminui, PCR, proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, melhora. E até assim, coisas do tipo libido. Né, que estava sendo piorado pelo estresse e pela ansiedade, volta a melhorar. Em homem, no caso, a produção de testosterona volta a melhorar. Tá? Então, assim, é um fármaco que mexe via cortisol, né? E acaba mexendo e melhorando a parte de ansiedade como um todo. Fala de novo o nome, Renan, porque eu não sei falar o nome disso aí. Ashwagandha. Eu acho que é assim, tá? Eu também não tenho certeza, não. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. Eu vou tentar escrever aqui. Ashwagandha. É cheio de consoante, tá? Mesmo lendo, eu não vou me atrever a falar. Mas esse fitoterápico, ele é muito bom porque ele ajuda a gente na melhora da testosterona sem aumentar, aliás, na melhora da libido sem elevar a testosterona, que é o grande mal que a gente tem com a maca. Então, muita mulher com SOP que tem baixa libido e tal, recorre à maca peruana para melhorar. Só que a maca peruana melhora porque aumenta a testosterona. E na SOP isso é muito ruim, né? Para muitas das portadoras, porque pioram os sintomas. Aumenta pelo, aumenta queda de cabelo, acne e tal. E esse fitoterápico, desse nome que eu não vou falar, ele ajuda na libido sem aumentar a testosterona. Exato. Ele é muito bom. Ele acaba em homem. Aí fica a dica, né, para os parceiros. Em homem, quando a testo está baixo, que em homem é muito característico. O estresse, o cortisol, a testosterona baixa. E o cortisol antagoniza muito os efeitos da testosterona, principalmente no homem. Então, no homem, a testosterona dá até uma melhorada, mas nas mulheres realmente não dá. E aí, por exemplo, pessoas que tomam remédios para depressão. Um dos efeitos colaterais desses remédios é justamente piora da libido. A pessoa está lá com depressão, toma um remédio, começa a melhorar da depressão, mas a libido piora. E a ashwagandha já foi testada em situações onde as pessoas tomavam esses remédios. E as pessoas tinham melhora da libido mesmo nessas condições. Então é um remédio interessantíssimo para a parte de saúde mental como um todo, para a parte de ansiedade, depressão, porque ele melhora a libido. Enfim, mas como você estava dizendo, era, por exemplo, um suplemento
seguríssimo. Você não tinha relato algum de que ele fazia mal. No início do ano, houveram 5 relatos de caso com hepatotoxicidade. Caraca. Então, você vê, realmente é uma coisa que assim, você tem que ir num profissional, tem que avaliar as enzimas hepáticas antes, não pode ficar misturando tudo, porque às vezes o pessoal vem desesperado, né? Ah, posso tomar maca, tribulus, ashwagandha, não sei. Não, calma. Não precisa tomar tudo. Vamos avaliar Não, com mas você calma. não precisa, não, mas eu quero. Não, mas faz uma certeza que não vai fazer mal. Não dá, entendeu? É de Então, morrer assim, isso aí. a gente tem que selecionar, você tem que ir num profissional que conhece do assunto e ele seleciona. Então, por exemplo, eu falei de 2 fitoterápicos aqui, que ajudam muito para a parte de depressão e ansiedade, que é a rhodiola e a ashwagandha. A ashwagandha funciona melhor se a pessoa é mais ansiosa, está mais estressada, tá? A rhodiola funciona mais se a pessoa está mais deprimida, com uma fadiga maior. Então, a gente consegue orientar de acordo com os sinais clínicos, né? Com a doença diagnosticada e com os sinais clínicos que a pessoa passa. Então a gente consegue orientar qual é o melhor fitoterápico, qual é a melhor suplementação. E assim, os benefícios são imensos. Imensos. Quando eu até brinco, quando eu conheci isso com o Dr. Ítalo Marcilli, né? Num curso dele. Primeira vez que ele falou, eu não dei nem trela. Eu falei, cara, esse cara aí tá exagerando, esse cara tá ortomolecular, essas coisas. B6 vai fazer tudo isso? Imagina. Aí depois fui pro resto do curso, eu falei, não, deixa eu voltar lá. Falei, não, cara, eu vou estudar isso daí. Aí eu comecei a pesquisar, eu me espantei com a quantidade de coisas que tinham evidências científicas muito sólidas. A B6 é um caso, desde a década de 80, a coisa é muito batida. Ela funciona nas alterações de humor da TPM. E a primeira vez que eu passei para a pessoa, porque eu vi ali no papel, né? Eu nunca tinha visto a coisa funcionar. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, vou te passar um negócio para TPM aqui, mas vai demorar uns 3 ciclos para funcionar, tá? Porque eu fiquei com medo. No primeiro ciclo, a pessoa retorna, poxa, já melhorou. Impressionante. E falando assim, em TPM, Rê, o que você acha da prímula? Você sabe que a prímula é uma das coisas que eu menos estudei? É uma coisa. Eu geralmente eu estudei muita coisa, principalmente para a parte de dismenorreia, para a parte de humor. A prímula, eu não sei se é porque todo mundo falava, eu acabei não estudando muito. Mas ela parece que funciona, você não precisa nem fazer um uso contínuo, né? Ela tem não sei, você pode me corrigir, tá? Eu não estudei ela a fundo, mas ela é um ácido graxo ômega 6, ela é rica em ômega 6, só que ela tem efeitos anti-inflamatórios, né? E parece que ela funciona tanto para a parte de dismenorreia, e eu estava conversando com o pessoal, parece que para a parte de humor ela também funciona. Então, eu achei que você fosse falar por conta disso. O bom da prímula, gente, é que dá para fazer uso só nos dias que antecedem a menstruação. Então, é claro que na mulher que tem SOLP, que a gente não tem ciclo regular, a gente acaba usando de forma contínua enquanto está em tratamento, até os hormônios se regularem e a mulher começar a ter ciclos regulares. Quando a mulher não já está né, já tá com ciclo regular e a gente consegue estimar mais ou menos ali qual que é o período menstrual dela, ela pode usar só nos dias que antecedem a menstruação. E isso é bom porque quando usa contínuo, não é tão comum, tá, Renan? Mas acontece da mulher reclamar de acne. Eu não sei qual é o motivo. Não sei se é por conta da B6 ou se tem alguma alteração ali na metabolização do óleo de prímula, que muitas mulheres relatam que começaram a usar de forma contínua e a acne começou a piorar. Isso daí. E aí, interessante. quando usa só, né, no período que antecede a menstruação, não tem tanto efeito colateral assim em relação à pele. Mas a maior parte das mulheres relata realmente melhora do humor com a utilização do óleo de prímula. Do humor também, né? É uma vantagem do óleo de prímula, porque que nem eu falei da vitamina E, da B6. Para a parte de cólica, você tem o ômega 3, você tem a vitamina B1, tá? Mas é tudo uso contínuo. Sempre, né? Você tem que fazer um uso contínuo, senão você perde benefício. Agora, o óleo de prímula é uma coisa mais pontual, você consegue, né? Interessante. Se o ciclo é regular, gente, é muito bom. Vamos abrir para perguntas, Rê? Gente, quem tem perguntas, a gente viu, né, algumas passando e acabou conseguindo responder, mas coloquem aqui na caixinha que fica mais fácil, mais provável da gente te responder. Tem uma coisa legal aqui. Qual médico... perdão, pode ir. Pode falar. Vai, qual médico que avalia a deficiência da vitamina? É que eu não sei jogar ela aqui. Nutricionista. Isso é interessante, sabe? É qualquer um que saiba e dê importância para a coisa. Geralmente o nutricionista dá mais, né? Mas é impressionante, porque assim, muitas vezes a pessoa você vai, às vezes, em um médico e o médico não dá tanta importância para aquilo. Diversos casos, não é um, não é dois.
diversos casos de inadequação de vitamina D, a pessoa sai do consultório sem prescrição de suplemento. Nossa, direto eu recebo. O cara não sabe. Direto. O cara não sabe da importância daquilo. Então, assim, qualquer um, se você achar um que entende do assunto, pode ser qualquer coisa, né? Mas geralmente o nutricionista entende mais, né? E dá mais importância para isso. É que assim, gente, quando o assunto é vitamina, mineral e tal, os nutricionistas, eles podem pedir exames, então tem muita gente que ainda tem dúvida em relação a isso, né? Tipo, nutricionista pode pedir exame? Pode, desde que sejam exames que tenham a ver com a nossa conduta. Então, por exemplo, eu não posso pedir um exame de imagem para paciente, por exemplo, embora eu veja sentido em pedir, por exemplo, um ultrassom de abdômen para saber se a minha paciente tem alguma alteração em gordura hepática, por exemplo. Eu vejo, mas o nosso conselho ainda não. Então, exames de imagem, por exemplo, a gente não pode solicitar. Agora, exame de vitaminas, de minerais, colesterol, glicose, insulina, as curvas de glicose e de insulina, todo nutricionista pode prescrever esse exame e nós somos aptos a fazer a leitura dos exames. Então, a gente consegue interpretar e daí fazer uma conduta de acordo com aquele exame. Embora a gente não possa dar diagnóstico. Então, qual que é o grande problema? Vamos supor que eu pegue um exame de um paciente meu e eu vejo que ele tem diabetes por conta do exame. Eu não posso falar para ele, fulano, você está com diabetes. Eu tenho que encaminhar ele, eu vou fazer a conduta, né? A minha conduta da dieta, da suplementação, toda voltada para o tratamento do diabetes, mas eu vou ter que encaminhar ele para o médico falar para ele que ele tem diabetes. Então, esses são alguns percalços aí que a gente acaba percorrendo por conta dos nossos códigos de ética. Mas o nutricionista pode prescrever, quando necessário, os exames. E se diagnosticar alguma deficiência, carência, insuficiência, a gente pode fazer a prescrição do suplemento. Só que, como o Renan falou, tem alguns suplementos que a gente não pode indicar em doses muito altas. E aí tem que ser o médico, mas a gente faz a cartinha lá e o encaminhamento para o profissional, né, Renan? Exato, exato. Vamos lá, Paloma perguntou, baixa autoestima tem a ver com quais hormônios? Olha, pode ter a ver com um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Então, assim, deficiência de hormônios da tireoide, por exemplo, né? A vitamina D também é outro exemplo. São dois tipos de hormônios. A vitamina D também é um hormônio, né? Que age no corpo inteiro. Então, se você está com deficiência de um desses hormônios, você pode ter uma baixa autoestima, por exemplo, como sintoma. Né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Carol. Não, pode falar. Eu tô tentando ler alguma coisa aqui, mas é porque o seu fundo tá branco e a letra é branca, e aí eu não consigo. Poxa vida. A doutora Juliana, ela falou que já recebeu, já recebi muitas sugestões de diagnósticos muito bem feitas por nutricionistas. É porque ela provavelmente pegou a hora que a gente estava falando, né? O que eu ia falar da questão da autoestima, gente, é que a autoestima também tem muito a ver com a forma como você se enxerga. Então, tem toda uma questão metabólica, toda uma questão, né, das vitaminas, dos minerais e tal. Mas eu acho que o que mais pega na SOP, como a gente falou no começo da live, é a questão estética. Então, uma mulher que tem a SOP e tá muito descontrolada e tem muito sintoma, não é uma regra, mas muito provavelmente ela vai ter uma menor autoestima. Eu, quando estava com a minha SOP bem descompensada, gente, que eu tinha muito pelo no rosto, eu tinha barba tipo o Renan, que vocês estão vendo aí, ó. Imagina a Carol de barba, assim, era eu. Cara, minha autoestima era péssima. Era péssima. Por mais que eu fizesse tratamentos locais ali, tipo, né, de extração do pelo e tal, aquilo, tipo, detonava minha autoestima. E não necessariamente isso tinha a ver com alguma questão hormonal, né, que o hormônio causava autoestima. Na verdade, o hormônio causava excesso de pelo e o pelo é que baixava a minha autoestima. Então tem essa questão também da forma como você se enxerga, da forma como você a gente não é só hormônio, tá te incomodando. É toda uma questão. A gente não é só neurotransmissor, a gente não é só matéria, né? Tem toda uma questão por trás disso que influencia, sem dúvida alguma. Teve uma pergunta que passou. Pode falar. Pode falar. Sobre cromo. Ela estava perguntando de cromo e SOP. Só que, se você quiser falar da SOP, depois eu falo da parte de depressão. De depressão, tem uma coisa interessante. O cromo para SOP é uma coisa interessante para a parte de... Melhora um pouquinho a parte de insulina, né? Melhora um pouco a glicemia, o controle glicêmico. Mas para a parte de humor, ele melhora um pouquinho. Não é muita coisa, tá? Não é um efeito espetacular. Mas ele melhora um pouquinho a depressão. E também tem alguns efeitos, alguns estudos em cravings, desejo, compulsão por comida.
Quando a pessoa quando ela tende a descontar aquela alteração de humor em comida, né? Compulsão O cromo, alimentar. ele parece influenciar de modo benéfico também nesses casos. Não são estudos, né, enormes comprovando isso, mas tem Uhum. alguns estudos que indicam que o cromo também pode ajudar nessa questão de humor, né? Nas partes de depressão e na parte desse desejo compulsivo, às vezes, por doce, por carboidratos, que acontece, né, quando a pessoa está deprimida, ansiosa. Uhum. E no tratamento da SOP, especificamente, o cromo ele é muito usado nos casos de resistência à insulina, porque melhora o padrão, né, de insulina do paciente, e aí, como consequência disso, a gente tem uma menor vontade também dos carboidratos e dos doces, né, de forma geral. Mas alguns estudos sugerem que o efeito só é positivo quando a pessoa tem carência ou deficiência. Então, se ela tem um consumo regular do cromo e não tem nenhum tipo de déficit, né, do mineral, ela não seria Não adianta. beneficiada por uma suplementação. Seria só no caso de realmente uma reposição. Mas, clinicamente falando, ou seja, na minha experiência clínica com os pacientes que eu já fiz teste, né, de passar picolinato de cromo, todos eles relatam melhora. Então, eu não sei se tem um efeito psicossomático aí, tipo, da pessoa, É, né, achar, tipo, eu vou tomar isso e vai me ajudar, e aí realmente a pessoa relata na consulta seguinte que teve uma melhora, ou se tem algum tipo de falha aí na questão dos estudos, né? A Ju colocou, ó, tem estudos mostrando o benefício bem interessante do Chrome também na TPM, exatamente como os cravings e acho que é humor, mais alterados. Então tem também benefício para TPM, ó que legal. Depois eu vou que dar uma legal. Não pesquisada conhecia nisso. da TPM. Muito bom. Deixa eu abrir mais uma caixinha aqui. Esse talopram pode alterar a síndrome do ovário policístico, gerando mais efeitos colaterais? Você conhece a medicação, Rê? Eu não manjo muito, O não. escitalopram, ele Ai, gente. é... Opa. Calma aí que eu fugi. Voltei. Não, fugi. Calma aí. Gente, que celular doido. Pronto. O escitalopram... Ah, inibidor de recaptação de serotonina. Eu nunca conheço, nunca lembro nada. É, pode alterar a SOP. Eu acho Eu, que a eu, pergunta eu é desconheço. se o tratamento com esse antidepressivo pode influenciar de modo negativo na SOP. Talvez seja mais ou menos essa linha da pergunta. Eu acho que não. Eu O acho que que eu não. vejo de antidepressivo na prática clínica, ou seja, o que os meus pacientes relatam, é que com o uso do antidepressivo, eles acabam tendo mais fome e acabam comendo pior. Agora, eu não sei se isso acaba sendo um efeito colateral da medicação ou se é muito da questão da pessoa mesmo, sabe? Eu não conheço Alguns, nenhum estudo que relacione antidepressivos com piora do sintoma da SOP. O que pioraria o sintoma, na verdade, é a mudança do comportamento alimentar da pessoa, entendeu? alguns antidepressivos pioram o peso, enfim. O escitalopram, se eu não me engano, eu não me lembro se ele é um dos que influenciam muito nisso, Uhum. tá? Mas, Vamos para a próxima. Ju, se você está assistindo aí e souber a resposta, coloca aqui pra gente. Ansiedade atrapalha no processo ovulatório? Gente, atrapalha muito. Quer falar, Rê? não pode falar. Olha só, eu estava vendo até uma aula hoje, estava estudando um pouquinho à tarde lá para uma live que eu vou fazer semana que vem, falando da fertilidade. Então, aí, as tentantes, ó, já fiquem atentas. E a professora estava falando uma coisa que é super interessante, né? Como o nosso processo reprodutivo sempre fica em segundo plano quando existe algo mais importante. Então, por exemplo, pandemia, né? Falando aqui de Covid, corona e tal. Tem muita mulher, muito homem, muito casal que está extremamente apavorado com a situação que a gente está passando, né? A nível mundial. E essa pessoa acaba transformando esse sentimento em ansiedade. Então, os níveis de ansiedade dessas pessoas estão extremamente altos, muito maiores do que são normalmente. E essas mesmas mulheres que estão aí sofrendo muito por conta de tudo que está acontecendo, também estão relatando alterações menstruais não comuns a elas. Então, por exemplo, pessoas que tinham ciclo regular estão reclamando que está irregular, pessoas que não tinham cólica, não sofriam de sintomas, né, de TPM, estão sofrendo. Então, tipo, como as coisas estão ficando muito mais afloradas, né, por conta da ansiedade. E aí ela fala que numa situação onde você tem medo, você tem estresse, você tem ansiedade, você tá com receio de que algo dê errado, o seu próprio organismo acaba burlando o processo ovulatório. Então, tipo, se você tá extremamente ansiosa, como é que você vai gerar uma nova vida? Né? Se você tá extremamente nervosa, estressada, irritada com uma determinada situação, como é que o seu corpo vai ter condições
de gerar um bebê e de alimentar esse bebê e de, né, ser abrigo para essa criança durante 40 semanas. Então fica muito claro, né, como o nosso corpo é sábio e como Deus foi extremamente gentil e inteligente quando criou o ser humano, né? Como que uma pessoa que está lá morrendo de medo de ser infectada pelo coronavírus vai conseguir engravidar? Não que não aconteça, até pode acontecer, mas a probabilidade é muito menor. Agora, falando em relação aos hormônios, o que você acha que o cortisol impacta, Rê? Nessa Eu questão conheço mais eu até especificamente pedi para da... você responder, porque eu conheço mais a parte do homem, né? O Uhum, cortisol, ele é um hormônio assim, ele é por excelência antagônico ao hormônio uhum, sexual, principalmente masculino, a testosterona. Então a testosterona, efeitos metabólicos da testosterona. A testosterona faz com que você perca gordura corporal em alguns lugares e ganhe músculo em outros. O cortisol faz o contrário. Ele faz com que você perca músculo e ganhe gordura em alguns lugares que a testosterona faz o inverso. Né? uhum. Parte de reprodução, até na parte de libido mesmo. O cortisol acaba diminuindo a libido, o efeito da testosterona. Tá? Então, assim, ele é por excelência o antagônico do hormônio sexual, ao menos do masculino. Na parte Uhum, feminina, eu sinceramente eu não me debrucei muito sobre o assunto. Mas é até uhum, por isso que quando você toma a ashwagandha, que você diminui o cortisol, até a libido do homem volta a melhorar. E a produção de uhum. testosterona, parte de massa muscular, volta a melhorar. Justamente porque o estresse influencia de modo a inibir o sistema reprodutor como um todo. Desde a E parte aí de não libido adianta, e, né? Às vezes a mulher tá lá, tipo, tranquilona, tá pouco se ferrando lá pro e coronavírus, o quer homem. mais é engravidar mesmo. E às vezes o cara tá extremamente estressado, muito ansioso, completamente preocupado, tipo, né? Parece que toda a carga emocional tá nas costas dele. Qual a chance da gravidez acontecer? Pode ser que até o seu corpo ali esteja reagindo bem. Mas lembre que pra gente ter um bebê, ambos precisam contribuir em um peso igual, né? Metadinha Exato. de cada um ali. Então não faz muito sentido a gente só ficar pensando em um dos lados, né? Então, acho que a Você colocação do sabe, Renan foi muito boa. a parte da ashwagandha, ela influencia não só na libido, pensando no homem, tá? Uhum. Aumento de volume de sêmen, da qualidade do sêmen muda no homem. Caraca, que legal. Depois que diminui o estresse. Tem estudo com ashwagandha mesmo mostrando, sabe? Então, assim, realmente, é o que você está falando. E, aliás, a sua esposa que tá grávida de gêmeos, né? Tá? O pessoal andou perguntando se foi Olha aí, ashwagandha. Eu gente. falei, não Olha... sei ainda. então. Pode ser. Tá de Gente, ó, gêmeos. falando E não tem do. gêmeos na família. Não Ó sei de lá! onde surgiu isso daí. Eu tô achando que foi ashwagandha. Então, foi fitoterápico aí. Ó, a Ju ajudou a gente com a resposta do escitalopram. Ela falou assim: o escitalopram é um dos inibidores da recaptação de serotonina e mais modernos e seletivos. Então, eles interferem menos no apetite do que a paroxetina e a fluoxetina, que são mais antigos. Então, eles têm uma Boa. interferência menor. Mas, gente, eu acho que, falando, né, de antidepressivos assim, de forma geral, não é o antidepressivo que vai piorar só. Eu acho que talvez ele abra caminho para o seu comportamento alimentar mudar. E aí, a mudança comportamental em relação à comida, à atividade física e tudo mais, acaba por gerar, então, as mudanças nos sintomas, né? Da pessoa sentir mais ou menos aí os sintomas. Só muitas vezes não tá comendo, né? Tá sem fome, tá Também. apática, né? Ela volta a melhorar um pouco, começa a ter maior prazer naquilo, às vezes acaba descompensando, né? É, e a chance da pessoa começar a direcionar para a comida, o prazer também é muito alta, né? Também é. Então, tem que tomar cuidado, principalmente nesse iniciozinho aí de tratamento. Aí, como alguém não podia perder, a Lídia colocou assim: gêmeos sem antecedentes familiares. Viva Viva a ashwagandha! Ashwagandha! Vamos ver Aí, se o próximo mulherada. vier gêmeos de novo foi ela. Aí eu vou Eita, lançar aí um curso de como engravidar de gêmeos. meu Deus do céu! Renan, quero agradecer aqui, vou aproveitar os últimos minutinhos da nossa live e dizer que foi muito bom ter essa contribuição aqui com a Obrigado, gente. Carol. Certeza que trouxe muito mais clareza aí para essas mentes lindas das minhas seguidoras. Que bom. Agradecer de verdade aí o tempo que você disponibilizou. Eu sei que não é fácil, né? A gente parece que a gente está trabalhando muito mais agora na quarentena do que a gente trabalhava antes, né? Verdade. E com a esposa grávida, enfim, foi muito bacana de vir aqui e falar com a gente esse tempão. Vão surgir perguntas na caixinha, depois eu vou te mandar e aí você responde e eu coloco nos stories, tá bom? Tá bom. Carol, obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo Imagina, obrigada a convite. você. Obrigado, pessoal, pela audiência. Coloca o seu Instagram aqui para o pessoal te seguir. É @renan. Né? É cheio de frescura, tem dois N no meio, no final, Mas o seu ponto. nome é assim, não é?
É assim mesmo. Então, não tem o que fazer. Caminho. Ai, meu Deus do céu, vai acabar o tempo. Caminho. Não, calma, tem 5 minutinhos ainda. Assim, ó. Renan Caminhoto. Só que o R saiu maiúsculo. É minúsculo. Ah, é Ah, não só tem clicar problema aqui em não. cima também. Pessoalmente. Clica aqui em cima É... que. Renan, muito obrigada. Eu vou fazer o download do Obrigado. vídeo e depois coloco lá no YouTube para todo mundo poder assistir, quem chegou depois ou quem viu pela metade, tá bom? Obrigadão, Carol. Um abraço, viu? Beijo, Rei. Tchau. Tchau, tchau. E vocês que continuam aqui ao vivo comigo, gente, olha só, anota aí que amanhã a gente tem live. Deixa eu ver aqui o horário, porque é uma live especial. Vocês sabem que a gente não tem live, né, de quarta-feira. Nossas lives são de terça e quinta às 8 da noite. Mas amanhã eu também vou trazer uma convidada super especial aqui. Não vou contar ainda quem é, mas é minha amiga de alma, coração, assim, quase que uma irmã. E ela vai vir aqui para a gente falar de coisas muito bacanas que vão ajudar muito vocês aí que são portadoras da SOP. Amanhã, às 6 da tarde. Então, 18 horas no horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado aqui. E a gente vai falar de emagrecimento, tá? Então, como perder peso sendo portadora da síndrome do ovário policístico. Eu sei que não é um assunto que agrada 100% de vocês, porque 30% das mulheres portadoras de SOP são magras, mas é um assunto que a gente precisa falar. E se você é magra, né, sofre aí para ganhar peso, tá com dificuldade de aumentar a massa muscular, eu te convido a participar da live mesmo assim, porque eu tenho certeza que vai acrescentar alguma coisa, vai ser um conhecimento a mais para você. E lembrando que mesmo a mulher magra, portadora da SOP, tem uma tendência e pode vir a ganhar peso em algum momento da vida. Então, por favor, vocês que são magros aí, compareçam na live de amanhã e ajudem a gente aí com essa questão da informação, tá bom? Gente, eu me despeço por aqui, quero agradecer todo mundo que ficou aqui comigo até o final. Vou disponibilizar o vídeo agora, 24 horas aqui no perfil. Vou colocar depois no IGTV para vocês curtirem aí o Renan durante a live toda, para quem perdeu o começo, chegou no meio. E quero também deixar dois convites aqui para vocês. Um convite para as mulheres que querem engravidar e um convite para as mulheres que não querem. Para as mulheres que desejam engravidar, são tentantes, estão em busca aí do positivo, ou pensam em engravidar até daqui a um ano. Então, para você que está pensando em engravidar aí no primeiro semestre do ano que vem, o nosso grupo de oferta do programa Ser Mãe está aberto. E ele fica aberto somente até meia-noite de hoje. Depois de meia-noite, gente, ninguém mais entra. Então, você que pensa em engravidar no próximo ano, quer se preparar, quer cuidar da casinha, cuidar do forninho, deixar o seu corpo preparado para receber esse neném, vai lá no link azul do meu perfil, na descrição da biografia, e seleciona o botão Programa Ser Mãe, ou Grupo de Oferta Ser Mãe, alguma coisa assim. Se você não encontrar, me chama no inbox que eu te mostro, mas também tem o link lá nos meus stories, tá? Para entrar nesse grupo, você não paga absolutamente nada. É um grupo gratuito, mas que serve para que a gente fale do programa Ser Mãe. E amanhã eu revelo a oferta da nova turma, que já começa na próxima semana. Na quinta-feira são as inscrições. E quem estiver dentro do grupo vai poder se inscrever aí com um valor incrível, uma oferta, assim, muito boa que eu preparei. Até por conta da crise, do corona e tudo mais. Agora, quem não quer engravidar, mas quer tratar os sintomas da SOP, quer melhorar a questão de acne, pelos, excesso de cabelo, perder ou ganhar peso, estão abertas as inscrições do curso de 30 dias contra a SOP. A gente está com pouquíssimas vagas para a turma que começa na segunda-feira, agora, dia 20. Essa turma já está aberta as inscrições desde a outra semana. Então, se você quer participar e já quer começar nessa semana agora, vai também lá no link do meu perfil, escolhe o botão 30 dias contra a SOP. E aí você vai mandar um WhatsApp para mim e eu vou te contar todos os detalhes sobre o desafio. Para quem é, para quem não é, o que você ganha, quais são os bônus dessa turma e também como você faz para se inscrever, tá bom? Gente, de novo, muito obrigada. Coloca o despertador aí, amanhã, 6 horas da tarde. A gente tem um encontro marcado aqui, beleza? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.